Muito boa noite a todos, a todas. É com imensa alegria que os cursos de graduação do IEL Unicamp, bacharelado em estudos literários, bacharelado em linguística e licenciatura em letras, com o apoio da equipe do audiovisual do IEL e do setor de informática, trazemos ao grande público essa estrela dos estudos linguísticos, o professor José Borges Neto, professor da Universidade Federal do Paraná, para marcar o início do ano acadêmico de 2022 com aula magna, não é? Não vou me estender, sou o professor Aquiles, coordenador do curso de licenciatura em letras, junto com a professora Daiane Celestino Almeida, coordenadora também do curso de licenciatura em letras, e somos os responsáveis esse ano, na equipe de coordenadores, não é, pela aula magna dos 3 cursos de graduação. Não vou me estender aqui em apresentações, porque o professor Borges Neto dispensa todas as apresentações, mas só para situar as novas gerações, ele tem uma graduação em letras pela PUC Paraná e um mestrado e um doutorado em linguística na Unicamp. No doutorado, o professor Borges Neto, não é? Fez uma tese aí sobre gramática gerativa, ele que é um dos, vamos dizer, maiores estudiosos de epistemologia da linguística que temos no Brasil, autor, inclusive, do livro Ensaios de Filosofia da Linguística, não é? Que a gente, inclusive, usa aqui no curso do bacharelado em Linguística na graduação. Bom, professor Borges atua na pós-graduação da Federal do Paraná, não é? Orientando trabalhos em semântica, epistemologia da linguística, historiografia da linguística, semântica formal e gramáticas categoriais, não é? Professor, é um imenso prazer para nós, daqui do IEL, contarmos, não é, com a aula magna a ser agora proferida pelo senhor, e não tenho dúvida de que os nossos telespectadores que acompanham o canal do IEL pelo YouTube estão aqui vibrando para ouvir a sua aula. Então, o professor vai ter aí entre 50 e 55 minutos, até o máximo de 1 hora para a aula, e os colegas podem enviar perguntas no chat que a gente vai moderar para depois passar para o professor Borges. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e o palco é seu. Bom, eu agradeço muito o convite para dar essa aula magna. Agradeço particularmente aos professores Aquiles e Daiane, que depositaram confiança nas minhas capacidades, e espero não ter sido irresponsável aceitar o convite. Eu tenho muitas relações afetivas com o IEL. Passei alguns anos percorrendo os corredores que os alunos percorrem hoje. Não era igual, isso já faz muito tempo. Eu imagino que boa parte dos ouvintes não tinha nascido ainda, mas, enfim, é uma grande honra e uma satisfação fazer essa conversa com vocês. Eu pensei em apresentar alguma coisa para uma plateia que é majoritariamente constituída por alunos de linguística, letras e estudos literários, e tentei preparar alguma coisa que atingisse interesses mais gerais de todos. Eu vou pegar uma abordagem digamos, das áreas com que atuei e atuo. Eu escolhi uma parte que talvez pudesse ser mais interessante para todos, que é a parte historiográfica. Eu vou trabalhar basicamente com historiografia. O meu ponto de partida, eu faço uma historiografia que não é historiografia de primeiro veio esse, depois veio aquele, e essa... Não. A historiografia que eu faço
é o que o Nietzsche chama de historiografia crítica. Eu vou para o passado para tentar entender o presente. Essa é a minha preocupação. Então, o meu ponto de partida é um conjunto de características, de atitudes, condutas, procedimentos, seleção de conteúdo e a abordagem desses conteúdos próprios do ensino de língua portuguesa em nossas escolas, que, para mim, obviamente, tem origem na antiguidade. A minha abordagem, então, é essencialmente histórica. Vou fazer uma série de hipóteses, são hipóteses, tá? Sobre características das primeiras escolas, de mais de 2.000 anos atrás, e sugerir, apenas isso, sugerir que algumas características do ensino atual de língua portuguesa já estavam presentes e são, portanto, herança dessa escola da antiguidade. Eu preparei um PowerPoint, eu vou compartilhar agora. E eu não vou ficar lendo o PowerPoint, tá? Mas, enfim. Eu chamei isso essa minha fala de heranças do passado no ensino de língua portuguesa. Obviamente, essa é a questão. Eu diria que tudo começa... Eu não estou conseguindo mudar agora. Por quê? Tá. Mudou. Eu diria que tudo começa na escola grega, na antiguidade, que serve de modelo para as escolas romanas e que, via Roma, se expande por todo o mundo ocidental. Estamos falando, portanto, de um modelo de escolarização que predomina por mais de 2.000 anos. Cabe destacar que o termo escola, eu deixei entre aspas aí para isso, é bastante diferente do que a gente tem hoje. Quer dizer, obviamente, a escola grega não era igual à nossa escola. Não vou tentar a abordagem geral dessa escola, dos vários conteúdos. Eles ensinavam música, aritmética, enfim, educação física era muito importante nessa escola. Eu vou só ficar preocupado com a questão da linguagem. Nessa escola dos meninos e dos jovens gregos, era previsto 3 tipos de ensino. O mais básico constitui basicamente na alfabetização. Esse ensino era ministrado pelo gramatistés. A tarefa do gramatistés era levar os pequenos greguinhos a dominar o sistema de escrita, ler e escrever. Grama é letra em grego, né? Então é uma escola da alfabetização, do letramento, talvez, mas alfabetização com certeza. Depois de alfabetizado, o menino grego passava a estudar num outro tipo de escola, a escola do gramáticos, que aprofundava o estudo das características da língua grega, basicamente apresentava rudimentos de fonologia e morfologia, mais ou menos isso, e introduzia os alunos na literatura grega canônica, que eram basicamente os poemas do Homero, as epopeias e alguns outros poemas de outros poetas. Especialistas como o já falecido Fred Householder dizem que não podemos saber com certeza o que os alunos faziam nessas escolas, mas podemos presumir que depois das lições elementares, toda a evidência é de que eles liam, estudavam, copiavam, memorizavam, recitavam
recitavam e cantavam as obras dos poetas. Portanto, a boa parte do trabalho era de conhecimento da literatura. Lia, estudava, decorava, declamava, cantava. É preciso pensar, lembrar que a poesia grega era acompanhada de música. Antes de seguir adiante, talvez seja interessante entender o papel da escrita na sociedade grega. Se, por um lado, essa sociedade incluía um grande número de pessoas letradas e foi capaz de deixar por escrito um corpus substancial de literatura, de filosofia e outras coisas, por outro lado, há evidências de que a escrita era secundária em relação à oralidade. Rosalind Thomas tem um livro chamado Letramento e Oralidade na Grécia Antiga, traduzido em português em 2005, e ela diz: ouvia-se e falava-se, em vez de escrever e ler, muito mais do que imaginamos. A maior parte da literatura grega, porém, tinha por finalidade ser ouvida ou cantada, transmitida oralmente, portanto. E havia uma forte corrente de aversão pela palavra escrita, mesmo entre os altamente letrados. Documentos escritos não eram considerados por si mesmos prova adequada em contextos legais, não eram considerados prova adequada em contextos legais até a segunda metade do século IV a.C. A política era conduzida oralmente. Os cidadãos da Atenas democrática ouviam pessoalmente os debates na Assembleia e votavam ali mesmo. Muito pouco era escrito e a palavra grega para político era orador. Consta que o Péricles foi o primeiro político a levar texto escrito na hora dos debates no Ágora. E havia quem discutisse isso, até trabalhos sobre quem usa texto escrito na hora de participar dos debates. Textos contra usar os textos escritos. A tragédia era assistida no teatro, e a retórica, ou a arte de falar, era uma parte importante da educação grega. Um homem civilizado na Grécia tinha de ser capaz, acima de tudo, de falar bem em público. Sócrates conduzia suas pesquisas filosóficas por meio de conversas e debates e nada escreveu. Platão, seu discípulo, atacou a palavra escrita como um meio inadequado para a verdadeira educação e a filosofia. Ele tem um diálogo que ele diz que, ao mesmo tempo que ela é boa, ela é um veneno. É possível que ele tenha publicado sua própria obra em forma de diálogo com o intuito de recriar a atmosfera do discurso e do debate orais. E, próximo do fim da vida, tenha decidido não confiar nenhuma das suas concepções mais importantes à forma escrita. Ele escreveu uma carta, a carta 7, pedindo que ninguém escrevesse as coisas que ele dizia. Esse predomínio da oralidade sobre a escrita se estende por muito tempo, diga-se de passagem. A gente encontra isso no Santo Agostinho, que ele conta que, de vez em quando, o seu mestre, eu não anotei aqui, esqueci o nome dele agora, é um dos padres, dos santos padres da igreja. Ele, de vez em quando, eu acabo lembrando, quando a gente começa a ficar velho, a primeira coisa que desaparece são os nomes próprios. Mas ele diz que o seu mestre, de vez em quando, se retirava e lia os textos e ninguém ouvia nada. Aí ele pergunta assim, por que será que ele faz isso? E Santo Agostinho é século IV depois de Cristo.
Estranhava que alguém lesse sem ser em voz alta. Aí ele diz, por que ele faz isso? Será que ele não quer que saibam o que ele está lendo e venham fazer pergunta, atrapalhar a leitura? Ou ele fica muito cansado, fica rouco de falar em voz alta? Mas, enfim, sendo ele quem é, não deve ser uma coisa ruim ler sem falar simultaneamente. Portanto, no século IV depois de Cristo, a leitura silenciosa não era um hábito comum, segundo Santo Agostinho. E a gente encontra resquícios desse predomínio do oral sobre o escrito, pelo menos até o século XIX, onde a literatura costumava ser lida em voz alta nos saraus literários. Os poetas escreviam, sim, mas as pessoas se reuniam para ouvir o poeta declamar. E não é comum a gente ver em filmes americanos, principalmente, que os autores leem trechos dos seus livros para uma plateia, enfim. Agia-se como se o texto escrito fosse apenas um recurso mnemônico, por causa da memória, auxiliar da apresentação oral, que essa sim era fundamental. Eu acho que é como uma partitura para o músico. Ninguém consegue tocar a Quinta Sinfonia de Beethoven de cor. Tá? Bota lá a partitura. Tá? Mas raríssimas são as pessoas que pegam uma partitura e leem a partitura. Tá? A pessoa lê a partitura, mas juntamente com a execução. Tá? Esse que seria o normal. Parece que a leitura era, para os gregos, claramente isso, um recurso mnemônico, e a leitura silenciosa era, não que ela fosse impossível, tá? Mas realmente não era um hábito comum, não era normal. Mas eu não vou insistir nesse ponto, esse é um parênteses que estou fazendo sobre a escola grega. Vocês têm aí no Departamento de Estudos Literários a professora Márcia Abreu, que tem trabalho sobre isso e é mais competente que eu para fazer essa discussão sobre esse assunto. Bom, além da escola do Gramatistés, que é a alfabetização, e a escola do Gramaticós, que é esses rudimentos de linguística, de teoria da linguagem e ensino de literatura, digamos assim, há a escola do sofista. Essas escolas dos sofistas ensinavam oratória e técnicas de argumentação, atividade essencial na democracia grega. Podemos pensar que essas três escolas eram frequentadas sucessivamente pelos meninos e jovens gregos e constituíam um sistema escolar, digamos assim, primitivo. Isso não era articulado, essas escolas, as suas partes tinham autonomia, era privado, reservado apenas a quem podia pagar. E, na verdade, essas escolas giravam em torno de mestres. Na realidade, era um professor com um grupo de alunos. E o poder de atração das escolas estava ligado ao prestígio dos mestres. As pessoas iam estudar com Gorgias porque ele era um sofista importante. Ou estudar com Protágoras. Enfim, havia o mestre, que era o centro dessa, aspas aí, escola. Tá? Bom, não vou tratar aqui, mas o sistema escolar romano é essencialmente igual ao grego. Quem pode falar para vocês aí sobre a escola romana é o Marcos Aurélio Pereira, professor de latim, que tem um livro excelente aí sobre o Quintiliano.
E tem outros trabalhos e trabalhos de seus alunos sobre a escola romana. Voltando agora à escola do Gramaticos. Obviamente, o estudo das obras literárias é o centro dessa escola. Vamos ver agora a questão da língua. Por volta do ano 100, a.C., aparece a Tecné Grammaticae, que é considerada a primeira gramática no mundo ocidental. Pode ser do mundo, porque a gente só tem alguma coisa parecida com gramática na Índia, numa época como essa, um pouco antes. E que é mais uma fonologia do que uma gramática mesmo, enfim. Mas é outra conversa, não vou nem entrar nesse assunto. O autor da Grammaticae, da Tecné Grammaticae, é Dionísio Trácio, que trabalhava na Biblioteca de Alexandria. Há alguma polêmica aí sobre a autoria e sobre a data do aparecimento, mas eu vou ignorar isso aqui. Tá? Mais ou menos se repete isso, que ela é por volta aí do ano 100 a.C., e, portanto, na passagem do século II para o século I a.C. E Dionísio Trácio realmente existiu, tá? Mas se ele é o autor da gramática toda ou não, enfim, esse é um debate que acontece aí. Uma tecné é uma espécie de manual, de livro técnico. Tecné tem a ver justamente com essa ideia, né? Técnica vem daí. É uma espécie de manual técnico que trata de um assunto específico. Tá? Havia tecnés sobre vários assuntos, não necessariamente de linguagem, mas de linguagem mesmo, há tecnés anteriores à Tecné Grammaticae, mas são mais específicos, por exemplo, são sobre os sons ou coisa parecida. A Tecné Grammaticae, portanto, é um pequeno manual que trata da gramática. É pequeno porque tem 25 páginas em torno disso. Uma observação sobre isso antes de ir adiante. Os estudos gramaticais que se faziam na Biblioteca de Alexandria ligavam-se aos estudos homéricos. Aristarco de Samotrácia, que foi professor, assim, mestre de Dionísio Trácio, estabeleceu a primeira edição crítica dos poemas de Homero. Eles estudavam os poemas de Homero, havia muita discussão a respeito dos poemas, sobre a autoria. As versões eram textos que circulavam de forma oral, e as várias versões desses poemas, elas nem sempre eram compartilhadas, enfim, no mesmo dialeto, tá? Assim, dialetos diferentes, né? Ático, jônico, enfim. O Homero nasceu na Jônia, enfim, mas não é muito claro que ele tenha escrito os poemas. Aliás, nem se sabe exatamente se Homero existiu. É mais complicado. Bom, mas discutia-se se ele era autor da Ilíada e da Odisseia, ou só da Ilíada. Havia uma série de discussões desse tipo na Biblioteca de Alexandria. E o Aristarco da Samotrácia estabeleceu a primeira edição crítica dos poemas do Homero, corrigindo problemas de métrica,
rejeitando versos que pareciam duvidosos, ou, enfim, não estavam corretos. Ele considerava que o Homero era autor das duas epopeias, da Ilíada e da Odisseia, mas considerava que esses poemas sofreram acréscimos, alterações em momentos anteriores. Enfim, havia um debate linguístico sobre o texto literário. Bom, entende-se, então, que aparecessem estudos gramaticais, assim, ainda numa visão assim, mais geral, né? Ligados à resolução desses problemas. Pode-se dizer que os estudos gramaticais entre os alexandrinos surgiram essencialmente por razões filológicas, tá? Entendendo aí a filologia como um estudo rigoroso dos textos antigos. Tá? Aí, por volta do... Homero deve ter vivido, se ele existiu, aí por volta do século VII a.C. Biblioteca de Alexandria, em que trabalhava o Dionísio, é por volta do século 100 a.C. Portanto, há mais ou menos uns 500 anos de distância entre o surgimento da Ilíada e da Epopeia e a discussão dos alexandrinos. Tá? A gente mais ou menos tem ideia do que 500 anos fazem numa língua. É só tentar os textos quinhentistas hoje. Né? A gente tem uma ideia do qual é a diferença, enfim. Bom, então, em certo sentido, os estudos gramaticais dos alexandrinos tinham um propósito prático, que era auxiliar a compreensão melhor, o entendimento e, enfim, a crítica dos textos literários. Para entender melhor isso aí, eu vou dar uma olhada na noção de gramática, como a gramática do Dionísio se organiza. Isso é o começo, a abertura da Techne Grammaticae. Eu estou usando a tradução, existem que eu conheça, talvez haja outras, mas para o português existem duas traduções da Techne Grammaticae. A primeira é a da Gisele Schapansky, que, aliás, fez o doutorado na Unicamp. A Gisele Schapansky fez um mestrado dela, a tradução da Techne, é um trabalho brilhante. Ela nunca quis publicar, infelizmente. Mas vocês acham na UFPR, eu deixo a referência depois no fim, vocês acham na biblioteca, está registrada, é possível baixar, enfim, o texto todo. A dissertação da Gisele tem pouco menos de 300 páginas e ela é uma tradução de um texto de 25. Tá? Ele é bilíngue e o resto tudo é nota e comentário. Tá? Bom, e a outra tradução que existe é do Marcos Martinho, da USP, e que foi publicado numa revista de letras clássicas, se não me engano o nome, não lembro agora. São duas traduções bem diferentes, tá? É interessante. Eu estou usando a da Gisele, que foi me orientando no mestrado, e que entre fazer uma tradução que respeitasse as características da língua grega, ela pensou numa tradução que respeitasse as características da língua portuguesa e que facilitasse o acesso. Então, nesse sentido, é mais fácil ler a tradução da Gisele do que a do Marcos Martins. A dele é mais técnica, digamos, mais erudita. Enfim. Para o Dionísio, gramática, ou a Techne Grammaticae, é o conhecimento empírico
do comumente dito nas obras dos poetas e prosadores. Suas partes são 6. Tem 6 partes da gramática. A primeira é a leitura treinada, que respeita a prosódia. A segunda é a exegese dos tropos poéticos existentes. A terceira é a pronta restituição do sentido das palavras estranhas e das histórias. A quarta é a descoberta da etimologia. A quinta é o cálculo da analogia. E a sexta é a crítica dos poemas, que é a mais bela das partes da arte, ou da tecné. Porque a arte é como os romanos chamaram as tecnés, artes. Bom, nota-se, em primeiro lugar, que a gramática está baseada na linguagem literária. Conhecimento do dito nas obras, portanto, o objeto, tá? O que se registra ali é como os poetas e os prosadores usam a linguagem. Tá? Portanto, é um repositório do que se pode observar sobre a língua dos textos literários. A leitura treinada, possivelmente, deve tratar da correta pronúncia das expressões. Em Alexandria falava-se um dialeto conhecido como koiné, enquanto as principais obras literárias não só foram escritas em outros dialetos, do dialeto ático, da região de Atenas, do dialeto jônico, como foram escritas muito tempo antes de Dionísio escrever a Tecné. O indício de que a pronúncia correta era uma das preocupações é o fato de que os primeiros capítulos, vamos chamar assim, são parágrafos, são pedaços, né? Os primeiros capítulos da gramática do Dionísio tratam do valor fônico das letras, tá? Das sílabas, dos acentos e da pontuação. É como ele chama a pontuação. Em segundo lugar, portanto, primeiro, a leitura treinada diz leia como o Homero leria, ou como o texto pede que se leia. Tá? E o segundo trata de alguma coisa como uma técnica de declamação. Tá? De como ler o texto num sentido que não é linguístico especificamente. Tá? É retórico, enfim, não sei, declamatório. O Dionísio diz explicitamente o seguinte, nessa parte, onde ele fala da leitura. É, pois, necessário ler a tragédia em tom heróico, a comédia coloquialmente, as elegias plangentemente, a épica vigorosamente, a lírica melodiosamente e os lamentos humilde e tristemente. Tá? Portanto, é arte, é teatro, né? Como se fosse técnica de declamação. A segunda parte, a exegese dos trópicos poéticos, poderia ser a discussão e o esclarecimento de metáforas, analogias, figuras de linguagem que aparecem no texto literário. A terceira parte, a restituição do sentido de palavras, histórias e tal, que os textos poderiam trazer histórias da mitologia, como a gente encontra na Ilíada e na Odisseia o tempo todo, né? E termos estranhos, desconhecidos dos alunos. E a melhor compreensão do texto exigiria do gramaticógrafo sua explicação. Tá? Vocês estão vendo assim, aquele vocabulário que acompanha o texto literário nos livros didáticos. É isso, né? No fundo é isso. Tá. A quarta é a descoberta da etimologia. Etimologia para os gregos não é a história da palavra, mas é uma relação que a palavra tem com o seu significado. Tá? Então, a descoberta da etimologia é ver até que ponto o que está se falando é
corresponde a alguma coisa. Né? Se a relação é natural ou é convencional, enfim. Não sei. A gente não tem como saber, porque nada disso sobrou. Tá? Eu acho que essa é a questão que a gente vai ver em seguida. O cálculo da analogia, quinta parte, consiste numa espécie de estudo, aspas, 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 estrutural das palavras. A combinação de letras e sílabas para compor palavras, a distribuição das palavras em classes, os elementos de significação que poderiam ser acrescidos pelas flexões, ou seja, algo muito próximo do que hoje chamamos de fonologia e morfologia. Para Dionísio, as palavras não têm partes significativas. Não têm partes significativas. Nisso ele repete Aristóteles, que já falava isso 200 anos antes, ou 300. As palavras se compõem de sílabas e as sílabas em letras. E se agrupam em classes, que ele chama de partes do discurso. Cada uma dessas partes do discurso admite um conjunto de atributos. Dou um exemplo. Uma das partes do discurso é o nome. E o nome tem 5 atributos. Um dos seus atributos é o gênero. Masculino, feminino e neutro. Tá? Que o Aristóteles diz que quem inventou essa coisa do gênero masculino, feminino e neutro foi um sofista, Protágoras. Outro atributo é a espécie do nome, ou seja, ele é primitivo ou é derivado. Isso é um atributo do nome. Ou ele é primitivo ou é derivado. Ele tem uma forma. Ele é simples, composto ou derivado de composto. Ele tem um número, que é singular, dual ou plural. E caso. Todo nome tem um caso. Ou ele é reto, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. Isso tudo está lá no Dionísio. Tá? Esses atributos se manifestam, no mais das vezes, como terminações. Às vezes são preposições, às vezes são posposições no grego. Né? Isso é uma gramática do grego, e do grego antigo. Tá? Bom. E a sexta é a crítica dos poemas, que o Dionísio considera a mais bela parte da gramática, que é possivelmente a apreciação literária do texto em todas as suas dimensões. Tá? O que nos sobrou da técnica do Dionísio foi, basicamente, a parte 5, o cálculo da analogia, e algumas observações sobre o que constituiria a parte 1. Ele apresenta lá os sons do grego, como é que se deve dar a leitura dos textos. A gente sequer sabe se as outras partes foram escritas. Não há nenhum registro da segunda, da terceira, da quarta, da sexta. Tá? Antes de ir adiante, eu vou mostrar para vocês que partes do discurso o Dionísio, 100 a.C., reconhecia. Ele reconhecia. Claro, os nomes são todos gregos no original, né? Mas, enfim, não vou me preocupar com isso. Ônoma é nome, tá? O nome incluía os adjetivos. Então, a classe dos nomes incluía substantivos e adjetivos, digamos. Pois o verbo, o particípio, é o que vai causar mais estranheza, provavelmente, porque o resto a gente tem até hoje. O artigo, pronome, a preposição, o advérbio, as interjeições eram incluídas no advérbio, elas não eram separadas, elas estão todas lá, mas como se fossem advérbios. E a conjunção. Tá? Se a gente pensar na gramática do Celso Cunha, do Bechara, ou eu vou depois botar aqui uns trechos do Pasquale, tá? Grande gramático Pasquale,
As classes da NGB, as 10 classes gramaticais das palavras do português, estão todas aí. Tá? Que diferenças a gente tem? A gente não tem o particípio, na verdade a gente tem o particípio, só que colocou ele dentro do verbo. Tá? Mas substantivo e adjetivo está no nome. Ah, está faltando o numeral. Claro, mas os numerais cardinais são todos nomes, substantivos. E os ordinais são adjetivos. Portanto, não está faltando, não. Eles estão incluídos no nome. Tá? Preposição, advérbio, a interjeição a gente tirou, conjunção. O que falta? Falta a preposição. Mas preposição era artigo. As preposições eram consideradas artigos. Tá? Bom, então, portanto, as 10 classes gramaticais da gramática do Celso Cunha estão aí. Então, o que a gente tem na gramática do Celso Cunha é uma cópia da classificação das palavras do Dionísio Tácio. Eu volto a isso depois. Como se pode imaginar, eu estou ainda vendo essa questão das partes da gramática. Deixa eu voltar aqui. Como se pode imaginar, a maioria das tarefas que eram reservadas, né, ao gramaticós, nesse ensino, pela noção de gramática do Dionísio, exceto o cálculo da analogia, a quinta parte, a maioria das tarefas depende da presença de textos específicos. Tá? Para ser lido em voz alta, você precisa de um texto concreto. Você precisa ter tropos poéticos incluídos para que você discuta. Não pode discutir em absência. Tá? As histórias e o vocábulo esclarecido, e depois como é que eu critico literariamente um texto sem ter o texto. Eu preciso do texto. Tá? Dificilmente essas partes todas aí poderiam ser escritas na forma de uma tecné, de um manual técnico. Tá? Apenas podem ser dadas algumas instruções gerais sobre a necessidade de realizar essas tarefas, que é o que o Dionísio faz. Na verdade, então, a tecné de Dionísio pode ser entendida como se tivesse duas partes. De um lado, uma espécie de receita geral para a atividade do gramaticós, uma lista das tarefas que deviam ser realizadas. E de outro, uma descrição básica da fonologia e da morfologia do grego, que é o cálculo da analogia. Tá? É preciso destacar, então, que já na tecné do Dionísio, e, portanto, desde a primeira gramática, se assim a gente considerar, o estudo da língua, aspas aí, né? Um estudo gramatical, por excelência, se separa do estudo propriamente literário dos textos. Creio poder afirmar que o estudo da língua e o estudo da literatura, embora indissociavelmente ligados nas tarefas da escola do gramaticós, por suas próprias características, desde o início não se confundiam. Temos duas consequências disso. A primeira é a dissociação do ensino de literatura, propriamente dito, e o ensino da gramática, que a gente vê nas nossas escolas hoje. E que a gente vê assim, os professores de literatura não estão lá muito preocupados com a linguagem, os professores de linguística, de língua portuguesa, não estão lá muito preocupados com a literatura. Tá? O gramaticós tinha que se preocupar com as duas coisas.
mas de forma dissociada, de algum jeito. E o segundo é o surgimento da concepção de gramática que vai se estender até os nossos dias. Uma espécie de registro da fonologia, morfologia, sintaxe de uma língua. Analogia. Tá? Em outras palavras, uma separação do que era sistemático e regrado, ou analógico, do que era imprevisível, porque completamente dependente de textos particulares. É interessante notar que, por volta aí do século II depois de Cristo, Sexto Empírico, que era um cético pirrônico, faz uma bela crítica da noção de gramática do Dionísio, mais ou menos nesses termos que eu estou fazendo agora, num texto chamado Contra os Gramáticos. Tá? Não vou aprofundar o assunto aqui, mas existe uma tradução feita pela Unesp desse texto para o português. E é muito interessante e eu recomendo a leitura. Bom, os gregos ignoravam as línguas estrangeiras. Quem não falava grego era bárbaro, que uma palavra grega que significava, entre outras coisas, algo como aquele que produz sons, balbucia, mas não fala. Tá? Então, eles só se preocupavam com o grego. Logo, não havia entre os gregos algo como ensino de língua estrangeira ou coisa que o valha. A questão se restringe, então, ao ensino de língua materna. Né? Me perdi um pouco aqui, não, tudo bem. Ora, obviamente, os estudantes chegavam às escolas já dominando sua língua materna. Como hoje. O professor de português pega alunos que falam português, desde pequenininhos. Né? O que restava a ensinar? Creio que restava a ensinar 3 coisas. Ensinar o uso da escrita, que é conhecimento fundamental para todo o resto. Ensinar sobre a língua, ou seja, ensinar gramática, entre aspas. Tá? Assim, rudimentos de fonologia, de morfologia, assim, metalinguagem, coisa que o vale. E terceiro, corrigir erros de linguagem. Erros, está lá entre aspas, né? Ou seja, pela eliminação de variantes dialetais, não padrão, seja pela busca de formas mais elegantes de organização das palavras em orações, evitar barbarismos, evitar pronunciar palavras como os bárbaros pronunciariam, tá? Ou solecismos, seguir os exemplos dos bons autores. Isso dá um modelo curricular, tá? Um modelo curricular entre aspas, porque é o que se estudava em princípio. Veja, é hipotético e estou sugerindo, de certo modo, não sou especialista em educação, nem história da educação, mas enfim. Esse modelo curricular, embora talvez nessa designação não seja adequada, privilegia, em primeiro lugar, a questão da correção, que se chamou helenismos na Grécia e latinitas em Roma. Tá? A correção ortográfica, a correção da fala e da escrita, o uso de uma espécie de norma padrão, com base nos bons autores. E, em segundo lugar, privilegia o conhecimento metalinguístico, a gramática, tá? Como a entendemos hoje, terminologia, classificações, análises. Tá? Do ponto de vista da gramática, do ponto de vista da literatura, a gente já viu que é outra coisa.
do ponto de vista da língua, o que se ensinava? Se corrigia erros de linguagem com base em bons autores e conhecimento metalinguístico. Vocês reconhecem isso? Esse modelo pedagógico é profundamente normativo e justifica o seu normativismo por meio de ensino de regras gramaticais supostamente baseadas na linguagem dos bons autores. Isso não acontecia e isso não acontece. Tá? Eu vou citar um trabalho de uma amiga lá, da professora da Universidade de Évora, Ana Paula Banza, que é um trabalho já de 2016, em que ela diz: a concepção instrumental de gramática, fortemente normativa e conservadora, com origem nos gramáticos alexandrinos. Acho que eu tenho o texto aqui, que vocês podem acompanhar. A concepção instrumental de gramática, fortemente normativa e conservadora, com origem nos gramáticos alexandrinos, e que se prolongaria até o século XX, ela é bondosa, porque se prolonga para o XXI também, prolongou também o papel de relevo dos chamados bons autores na definição do cânone gramatical, incluindo a ortografia. No entanto, à semelhança dos próprios gramáticos e ortografistas, esses bons autores, entre os quais se destaca Vieira, é o nosso padre Vieira, né? Primam pela irregularidade e pela tendência para a constituição de ortografias individuais. Então, os bons autores, na realidade, nunca estabeleceram padrões. Tá? Nem o Vieira, que é século XVII. Tá? O que nos deixa com a conclusão de que a norma a ser ensinada nem sempre foi, quase sempre não é, baseada em dados do real. Ela foi construída pelos gramáticos. E os tais bons autores são apenas uma justificativa furada. Quanto a um caso, nos anos 60, destacou-se um contista carioca, na verdade, não sei se ele era nascido no Rio de Janeiro, mas enfim, chamado João Antônio Ferreira Filho, conhecido como João Antônio. E o João Antônio escrevia contos em que ele usava a linguagem da periferia das grandes cidades, particularmente do Rio de Janeiro. Eu, conversando com um gramático, normativista, todo bom gramático, eu perguntei: considera o João Antônio um bom autor? E ele disse: é sim, um bom contista, mas não dá para usar a linguagem dele porque ele não segue as regras da gramática. Então, o bom autor, no qual se baseiam as regras da gramática, é o que segue as regras da gramática, num círculo vicioso óbvio. Tá? O que os gregos diziam sobre a sua língua, as noções, as classificações que criaram, teoria da língua que desenvolveram, são reconhecíveis nos estudos gramaticais e linguísticos dos nossos dias. Para deixar isso claro, vou dar só um exemplo. Eu vou pegar as definições de nome, pronome e verbo da técnica do Dionísio e vou comparar com o Pasquale. Por que o Pasquale? Porque o Pasquale não tem nada dele. Tá? Só os exemplos que ele escolhe bem, ele escolhe música, autores, tá? Mas a gramática dele é uma cópia exata de qualquer outra gramática que vocês encontrarem. Tá? Não tem nada, o Pasquale não existe. Nem o Ulisses, que eu não sei quem é, mas eles não existem na gramática, não dizem nada novo. Portanto, ele representa a média dos gramáticos numa boa. Para o Dionísio, o nome é a parte do discurso sujeita à variação de caso que designa um corpo ou uma coisa abstrata. Um corpo como em pedra, uma coisa abstrata como em educação, que pode ter sentido geral ou específico. Geral como em homem ou cavalo, específico como em Sócrates. Então,
designa uma coisa com corpo ou uma coisa abstrata, designa um ser. Substantivo é a palavra que nomeia os seres. Pode ser como pedra concreta ou como educação abstrata. E pode ser geral, comum, ou específico, próprio, como Sócrates. Tá? Se a gente olhar as definições nas gramáticas, a gente vai encontrar exatamente isso. Tá? Veja o pronome. Dionísio. Pronome é a palavra empregada em vez de um nome e que indica pessoas determinadas. Pronomes são palavras que representam os seres ou se referem a eles. Podem substituir os substantivos ou acompanhá-los para tornar claro o sentido. Os pronomes servem para indicar diretamente as pessoas do discurso. Tá? Verbo. Verbo é uma palavra não sujeita à variação de caso que admite tempo, pessoas, números e exprime atividade ou passividade. Pasquale. Verbo é a palavra que se flexiona em número, pessoa, modo, tempo e voz. Aliás, voz é uma bobagem imensa, tá? Porque não há flexão de voz. Tá? Ganha um solo de valsa quem achar um caso de flexão de voz em português. E pode indicar ação, estado, fenômeno natural, ocorrente, desejo e outros processos. Tá? Procurem as gramáticas escolares e vejam se as definições dessas classes e das outras todas, tá? Se elas são muito diferentes. Pior, procurem os trabalhos dos linguistas e vejam se eles, primeiro, se eles de fato definem nome e verbo, porque normalmente não definem, tá? Usa nome, mas não diz o que é, nunca diz o que é. É como se todo mundo já soubesse, não precisa discutir isso. Tá? E quando define, se eles se afastam muito das definições do Dionísio. Pelo menos nós, os mais velhos, não sei hoje como é que está, tivemos que decorar que os substantivos indicam seres, podem ser concretos e abstratos, comuns ou próprios, que os pronomes eram palavras que substituíam os nomes, que os verbos indicavam ações. Ou seja, tivemos que decorar passagens da Tecné do Dionísio mais de 2000 anos depois dela ter sido escrita. A gramática grega é baseada na palavra. Na realidade, a noção é parte do discurso e não palavra. Então, essa é uma questão que a gente precisa ver. Mas foi traduzida para frente sempre como palavra ou classe de palavra. Tá? Palavra é uma noção central e continua sendo até hoje para gramáticos e linguistas. A gente continua fazendo uma gramática baseada na palavra, queira ou não. Tá? Vamos pensar no Chomsky rapidinho. O Chomsky dividia. Ele tinha uma parte que era o arranjo, em que a gramática construía uma estrutura, e tinha outra parte que ele chamava léxico, que era o conjunto de palavras. E depois tinha uma operação que pegava as palavras e pendurava na estrutura. O sistema dele aí tinha arranjo, como o estruturalismo americano, bloomfieldiano. E a noção de palavra é central nesse caso. Bom, eu não vou discutir, depois tem um monte de coisa aí para frente que discute essa noção, mas, enfim. Só que eles não definem palavra mais. Palavra. Tá? Os linguistas não conseguem definir palavra. Há pelo menos 4 caminhos para chegar a essa noção de palavra.
Há um quinto que é palavra, entender palavra como signo mínimo, é o menor signo. Isso é o Aristóteles. É a menor parte com um significado. Tá? Mas aí a linguística já, a partir aí do século XIX, pelo menos, com a noção de morfema, meio que dispensou essa noção, esse modo. Mas continua até hoje. Isso eu peguei diretamente de um dicionário do Trask, traduzido pelo Hilary, que é bem recente. Há pelo menos 4 caminhos para se chegar à noção de palavra. O caminho da ortografia, que diz que a palavra é o conjunto de sinais contido entre 2 espaços em branco, que é a palavra ortográfica. Há o caminho da fonologia, que diz que a palavra é algo que se pronuncia como uma unidade. Isso está lá no Trask, que é uma bobagem. Tá? É algo que se pronuncia como uma única unidade, como diz o Trask, palavra, vocábulo fonológico. Esse é outro jeito. Há um caminho, digamos, lexicológico, que diz que a palavra é algo para o qual se espera uma entrada no dicionário. Tá? Isso está também no dicionário do Trask. Eu peguei de lá para não... Enfim. E aí, palavra de dicionário, lexema ou item lexical, essas coisas mais ou menos correspondem a essa ideia. E um caminho da morfologia, que diz que a palavra é qualquer uma das formas que um item lexical pode apresentar, que é a palavra morfossintática. O problema é que esses caminhos nos levam a resultados incompatíveis entre si. É como se cada caminho definisse um objeto particular. É só pensarmos em alguns casos. Consistência 1. Pensa lá. Anãozinho é uma palavra ortográfica, mas parece ser um conjunto de 2 itens lexicais. É um sintagma, na realidade. Tá? É só ver que, se flexionada em gênero, temos anãzinha. Flexionado em número, temos anõezinhos ou anãzinhas. Se assumirmos que anãozinho é um único item lexical, teremos que explicar a presença das 2 marcas de gênero e de número, uma delas no interior da palavra. Tá? São, obviamente, 2 palavras. Isso é um substantivo e um adjetivo. Zinho é um adjetivo, não é um sufixo. Tá? Meu amigo Li tenta, de todo jeito, explicar como é que o zinho aparece em vez do inho. Tá? Bobagem. Perdeu tempo. Porque não é outra palavra. Consistência 2. Sintagma nominal. As, asas, azuis, das aves. Eu falei de um jeito que ninguém fala. Tá? Mas vamos lá. É formado de 5 palavras ortográficas, que estão entre os espaços em branco, mas a contração das, que é de e as, nos deixa com 6 itens lexicais. Esse mesmo sintagma falado fica mais ou menos assim. As asas azuis das aves. Em que temos apenas 3 grupos acentuais. Em consequência, apenas 3 palavras fonológicas. Note que as palavras ortográficas somem aí. Se assumirmos que menino e menina são 2 palavras morfossintáticas do mesmo item lexical, vou precisar estabelecer algum critério que justifique isso. Se o critério for formal, algo que, como a presença de um morfema lexical comum, como menino, sei lá, eu vou ter que explicar porque meninada não é uma outra palavra do mesmo item lexical.
Tá? Porque menino e menina é a mesma palavra, mas meninada não é a mesma palavra. Tá? Se eu tentar explicar isso formalmente, eu vou ter um probleminha. Sabe como é que eles resolvem? Por estipulação. Eles dizem gênero e número é flexão, mas ada, sei lá o que for isso aí, não é flexão. E só a flexão se dá na mesma palavra. Tá? Se o critério for semântico, o que precisa ser explicado é por que a gente não considera que homem e mulher são duas palavras morfossintáticas do mesmo item lexical. Porque a relação homem, mulher, menino e menina é semanticamente a mesma. Então, não é semântica. Tá? Até porque menino e menina não é a mesma coisa no mundo. Tá? Teria que ser formal. E se é formal, como que faz? Só por estipulação. Para quem acha que eu estou procurando chifre em cabeça de cavalo e que os problemas que eu aponto já estão resolvidos, eu acho que não estão, eu diria, juntamente com o Guilherme de Ockham, que a explicação precisa de... Se a explicação precisa de muitos critérios simultâneos, muitos testes, muitos fatores a serem considerados, provavelmente está errada. Tá? Eu diria que palavra ortográfica, fonológica, item lexical, palavra morfossintática são entidades linguísticas, seja lá o que for, completamente distintas. Diria ainda que a pirotecnia que é usada por gramáticos e linguísticas para circunscrever uma única noção de palavra, que é fundamental para garantir, por exemplo, a distinção entre morfologia e sintaxe, repousa num desejo e numa ilusão, tá? De que é possível ver a língua mais ou menos como os antigos gregos a veriam. Eu já cheguei no final do meu tempo, eu estou aqui do lado, tem e eu teria só uma coisinha bem rapidinha para falar, que é o seguinte. O que eu acho que acontece aí? Eu acho que o modelo de gramática e o modelo curricular grego, de certo modo, foram naturalizados. Naturalizar uma teoria qualquer, assumir a sua transparência, a sua verdade, assumir que a realidade é bem representada por ela. Quando naturalizamos as noções e classificações da gramática tradicional, enfim, da gramática grega, passamos a achar que elas correspondem aos fatos linguísticos. E esquecemos que elas são frutos de uma teoria construída em outros tempos, em outra cultura, para outra língua, por sistemas de pensamentos que não podem ser equiparados aos nossos. Tá? E passamos a ver os fatos linguísticos por meio do filtro da teoria gramatical grega. Porque os gregos falavam em sílaba, a gente tem que achar sílaba. E os fonólogos batem cabeça para dizer o que é uma sílaba. A gente tem que achar palavras. E ninguém consegue definir palavra. Fica com essa balbúrdia toda aí de várias coisas diferentes sendo palavra. O que é? Tá? Em 2010, eu publiquei nos Cadernos de Estudos Linguísticos, o número 54.2, uma resenha que mostra isso com relação à flexão e derivação. Eu passo por cima disso, vocês podem dar uma olhada lá. Desenvolva essa noção de naturalização. Enfim, boa parte das questões com que nos debatemos hoje no ensino de língua proviria dessa naturalização da teoria gramatical e do modelo curricular grego, que é uma repetição, em que se insiste na existência de palavras, sílabas, flexões, derivações, mesmo que não consigamos definir adequadamente essas noções, em que se insiste em considerar que estudar a língua materna é estudar gramática,
e que o conhecimento da gramática é um meio adequado de falar e escrever corretamente uma língua e coisas assim. Tá? Isso, de certo modo, tem origem lá na gramática velhinha dos gregos. Tá? Paro por aqui. Tenho aí uma lista de, se eu não me esqueci alguma coisa, das referências, e podemos passar para a parte das perguntas, se sobrou algum tempo. Espero que sim. Obrigado. Se alguém quiser, eu posso colocar depois, tá? Eu vou tirar o slide. Oi, pessoal. Só um minutinho aqui. Eu acho que não está aparecendo ainda. Eu tenho um treco aqui. Muito obrigada, professor, pela excelente aula. Acho que foi bastante instigante para todos nós. Estou vendo vários comentários aqui no chat do canal do YouTube. E a gente tem algumas perguntas. A gente tinha programado um horário assim para acabar mais ou menos 8:55, então a gente ainda consegue fazer umas 2 ou 3 perguntinhas. Vou fazer a primeira. Ó. Quem fez a pergunta foi o Wagner. Ele diz assim: professor, eu vou colar para o senhor aqui no chat depois do Zoom, talvez seja melhor para o senhor ler, né, do que só me ouvir falar. Mas eu vou falar em voz alta mesmo assim. Atualmente está cada vez mais difícil fazer os alunos se interessarem pela leitura, haja vista tantas modalidades do meio digital. Será que estamos voltando a uma cultura que privilegia a oralidade? Posso responder? Pode, por favor. Eu acho que não. Eu acho que você tem uma coisa que é mais complicada do que isso. Porque o telefone passou a ser por escrito. Tá? No WhatsApp. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você tem o oral. Tá? Eu confesso que eu nunca me comunico oralmente no telefone, mas nunca pelo WhatsApp. O WhatsApp é justamente por escrito. Tá? Então, na verdade, você tem uma outra relação aí, que não é a mesma relação que tinha nos gregos, obviamente. Tá? Só complementando isso que o senhor estava falando do WhatsApp, é interessante a gente perceber também que mesmo a nossa escrita do WhatsApp é uma escrita já com traços de oralidade muito fortes, né? Claro. É uma coisa mais híbrida também nesse sentido. Obrigada, professor. Eu vou fazer mais uma pergunta do Vinícius Gabriel, que é um graduando em Linguística aqui do IEL mesmo. Vou colar a pergunta aqui, rapidinho, fica mais fácil de ler. Numa entrevista ao Carlos Fausto, o Chomsky diz que a linguística deveria ser encarada como uma ciência natural. Pergunto, como o senhor, um epistemólogo da linguística, encara essa perspectiva? Bom, eu concordo com o Chomsky. Tá? Mas o que é uma ciência natural? Né? Porque o problema é esse aí. A minha visão com relação à ciência, ela relativiza muito essas classificações. A linguística é o quê? É uma ciência humana? Fonética também?
É uma ciência social? A sociolinguística é. É uma ciência formal, com uma lógica? A semântica pode ser. E o que é a linguística? Ela é uma ciência natural quando faz fonética? Ela é uma ciência humana quando faz análise do discurso? Ela é uma ciência social quando faz sociolinguística? Tá? Então, não sei. O Chomsky faz quase como se ele fizesse biologia. Mas se você for olhar lá no começo, lá nos anos 50, 60, ele faz ciência formal, porque ele trabalha basicamente com modelos lógico-matemáticos. Tá? Então, que a linguística seja encarada como ciência, perfeito. Agora, antropologia é ciência. Tá? E a física é ciência. Obrigada, professor. A gente tem tempo para mais aqui, deixa eu ver. Essa aqui é um pouquinho maior. Espera aí, deixa eu colar que fica mais fácil para o senhor acompanhar. Gente, no ao vivo tudo é mais difícil, viu? No ao vivo, aquela coisa das coisas técnicas, né? Vamos lá, ó. Chegou uma pergunta por e-mail, tá? De um aluno do IEL, que pediu para não se identificar, porque é um pouco tímido. Ele fala assim, ó, que gostou muito da aula. E aí, assim, Dionísio Trácio, como você mostrou, já elencava 8 classes de palavras. Essas classes não só sobreviveram ao tempo, como também foram incorporadas pelas gramáticas europeias, e mesmo entre os linguistas das mais diferentes abordagens teóricas, são mantidas. Os estruturalistas tinham uma premissa importante para a descrição de línguas, descrevê-las com base em seus próprios termos. Apesar disso, a problematização atual das classes e dos critérios de reconhecimento é tópico importante, não só no ensino de língua portuguesa, como também em teorias modernas. Seria o Dionísio um visionário? A sobrevivência dessas classes na descrição poderia evidenciar, em certa medida, a universalidade dessas classes de palavras? Pergunta para o povo que trabalha com línguas indígenas se é possível sustentar essas classes. Não é. Não é. Aliás, tem um sujeito que trabalha em Leipzig, que tem... o nome dele é Martin Haspelmath. O Haspelmath tem alguns textos onde ele mostra, por exemplo, que é impossível uma definição universal que sirva para todas as línguas de palavra. Não dá, não tem como, não tem nenhum tipo de... Ele diz, no máximo, você pode definir palavra para uma ou outra língua particular, mas como uma noção universal, não, é impossível. E ele trabalha nesses textos com mais de 40 línguas diferentes, tá? Demonstrando isso. Tá? Quanto mais as classes de palavras. Pois se a gente pensar na mesma época do Dionísio, os estoicos, que eram uma escola filosófica grega, trabalhavam com 4 classes, e que vai se reproduzir em alguns outros momentos. Tá? O Cavalieri, da Federal Fluminense, ele mostra que nas gramáticas do português, de Portugal e do Brasil, trabalha-se com 11 nomes de classes diferentes, alguns são, digamos assim, opcionais, outros aparecem o tempo todo, tá? Mas você tem a variação. As gramáticas variam o tempo todo. Você tem gramáticas com 7 classes, com 11 classes, com 10 classes. Tá? As 10 que a gente vê hoje nos livros escolares é porque elas resultam de um grupinho de professores do Colégio Dom Pedro II,
tá? Que nos anos 50 se reuniu e decidiu que eram essas 10, tá? E publicaram isso como uma recomendação do Ministério da Educação da época, conhecido como Nomenclatura Gramatical Brasileira. Mas isso vale tanto como qualquer outra recomendação do Ministério da Educação, com ou sem pastor. Então, realmente não dá, né? A gente precisa ir direto aos fatos e observar, tá? É assim, você tem que pegar uma palavra e ver que propriedades tem essa palavra, que outras palavras têm essa mesma propriedade, e eu crio uma classe. Sabe quem tem uma proposta legal para isso? O Mário Perini, na gramática do português brasileiro, que ele fez agora em 2016. Que não é uma gramática que expõe resultados, mas é uma gramática que ele diz que é para resolver o analfabetismo científico, é uma gramática que mostra como é que você deve procurar classes, funções, relações. Tá? Ainda muito presa, mas é legal. Antes de fazer a última pergunta, queria só ressaltar que a gente está recebendo pelo chat ali muitos comentários bem efusivos, inclusive de colegas suas, da Lígia Negri, por exemplo, da UFPR, aqui do IEL, a professora Maria Irma, dizendo que é sempre bom te ouvir, e vários colegas e alunos também fazendo comentários desse tipo, falando que a aula foi maravilhosa, que foi ótima, que adoraram te ouvir. E com certeza a gente adorou também, né, Aquiles? Vou fazer a última pergunta, então. Essa aqui do Rubens Alexandre Lira. Ele pergunta assim: professor, visto a continuidade da gramática de Dionísio e as contemporâneas, é possível, desejável, necessária uma alteração desse modelo? Se sim, um novo modelo seria radicalmente distinto do modelo antigo? Olha, o Perini, desde, sei lá, 85, fala que é preciso construir uma outra gramática com bases científicas e coisa e tal. E a gente tem visto isso acontecer. Há uma série de propostas, com maior ou menor sucesso, enfim. Mas você tem um problema. Uma vez eu conversando com o professor Borba, que era professor na Unesp, enfim, conversando com o professor Borba, e ele me disse que fazer dicionários era muito difícil porque não dava para encaixar direito as palavras nas classes de palavras, não sei o quê, tá. Aí eu perguntei para ele: você conhece linguística, você conhece teorias linguísticas, por que você não faz isso? Por que você fica rendendo homenagens a essa tradição gramatical, se você sabe que não dá certo? Ele disse: é porque para servir na escola, o dicionário não pode ser contra a gramática. E a gramática não pode ser contra o dicionário. Quer dizer, como é que eu vou... Ou seja, é preciso um macho aí, no sentido de alguém que chute a porta, tá? Que faça uma coisa que não seja... que não obedeça a essa tradução, a tradição. Tá? É preciso quebrar essa tradição, acabar com esse círculo vicioso. Difícil isso. Tá? Posso relatar, assim, uma pessoa, quando eu discuti a noção de palavra num encontro de morfologia, pela primeira vez, as reações foram as mais diferentes. Teve pânico de lado e tal, e teve uma pessoa que me disse... agora, entendi o que você está querendo falar, mas é impossível. Tá? Porque eu dizia, não tem como distinguir flexão de derivação, porque essas noções surgiram num tipo de morfologia lá antiga, que é a morfologia palavra e paradigma, e na hora que eu tiver outro modelo morfológico qualquer,
que não seja o da gramática tradicional, flexão e derivação não são noções que saem naturalmente. Tá? E, portanto, para que eu tenho que ficar procurando distinção entre flexão e derivação se eu não preciso disso para uma teoria que não seja aquela? Naquela sai naturalmente. Em outras, talvez não saia, mas porque não precisa. A outra teoria não tem que ver isso, não tem que observar isso. Por que as pessoas têm que observar flexão e derivação? Porque naturalizaram o modelo gramatical grego. Tá certo? Assim, se durante 2000 anos todo mundo falou em flexão e derivação, mais ou menos do mesmo jeito, é porque deve ser verdade. Não deve ser verdade. Se eu não consigo dar conta na minha teoria moderna, científica, é porque está errado. Tá? Então, as classes, todas as definições de regência, de concordância, de tudo que for, tem que ser revisto. E por isso a gente precisa ter, de fato, algum jeito de, como diz, tirar o pé da jaca, né? Porque a gente está enterrado na jaca aí da gramática tradicional e aí não consegue fazer nada se ficar rendendo homenagem a isso. Seja porque o professor de português não vai entender, tá? Mas eu fiz uma análise. Eu tenho um livro que está meio encruado, era para ter saído, eu entreguei na editora em 2018 e não saiu ainda. Que é uma história da gramática, onde eu discuto sempre a partir dessa perspectiva da naturalização, como ela vai se dando. Tá? E eu analiso as gramáticas dos linguistas. Tá? A primeira gramática de linguista que apareceu, e que é radicalmente distinta da gramática grega, é a gramática construtural da língua portuguesa, que é de 2 professores aqui de Curitiba, escreveram em 72 essa gramática, e é radicalmente diferente. Não teve sucesso, enfim, por várias razões. Uma delas é que o que aparece em resenhistas, por exemplo, é que era muito difícil de entender porque os conceitos não eram os conceitos da gramática tradicional. Tá? Então, assim, é preciso ter um esforço especial para entender essas gramáticas, porque elas não falam em substantivo, adjetivo, do mesmo jeito que a tradicional. Tá? Depois você tem gramáticas da Maria Helena Moura Neves, você tem gramáticas do Ataliba, você tem gramáticas do Perini, você tem gramáticas que são gramáticas de linguistas, do Marcos Banho, são gramáticas que têm outro olhar sobre a linguagem. Tá? Eu tento mostrar no livro que mesmo essas gramáticas não conseguem afastar a gramática greco-romana. Tomam sempre como base. Por exemplo, o Marcos Banho tem outra classificação das palavras, mas você entende que assim, a gente chamaria isso reestruturação sintática. Uma coisa que é classe na gramática grega vira subclasse na gramática do Banho, uma coisa que é subclasse na gramática grega vira classe na gramática do Banho, mas no fundo é o mesmo. Tá? Só tem um rearranjo sintático. É difícil, sim, eu sei, e não tem solução para isso. Fica, então, convite, principalmente para os nossos alunos aí que estão assistindo o professor, que tentem fazer esses esforços de tirar o pé da jaca, né? A molecada que está chegando aí agora tem todo o tempo aí para pegar essas reflexões e levar essas coisas para frente. Bom, tem de novo aqui mais comentários interessantes falando parabéns e que as reflexões foram ótimas, dizendo obrigada, a gente dizendo que queria ter aula magna toda semana. Depois a gente pode pensar num projeto, não, brincadeira, a gente aula magna toda semana não dá, né? Mas para a gente ver que a aula foi bastante proveitosa mesmo. E eu vou passar para o Aquiles para fazer os últimos agradecimentos, então.
Bom, a aula magna falou por si. Depois dessa erudição, a gente agradece a nossa audiência, o professor Borges Neto, por ter vindo a brilhantar essa noite. Muito obrigado de coração. E a Dai, minha colega, companheira da coordenação de letras, muito obrigado também. E aos muitos alunos e colegas daqui do IEL, não é, dos nossos 3 cursos, por terem prestigiado essa aula. E junto ao Aquiles nos agradecimentos ao professor pelo pronto convite e pela aula maravilhosa, e a todos que compareceram aí para assistir. Queria só deixar um convite para todo mundo que está aí no YouTube. No dia 11 de maio, a gente vai ter uma palestra nos nossos colóquios de letras. Vai vir um professor, o Tiago Correia, falar também sobre ensino de língua portuguesa, dia 11 de maio, às 18 horas, também no canal aqui do YouTube do IEL. Todos convidados e convidadas. Todos e todas convidados e convidadas. Obrigada, então, e é isso. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, professor. Obrigado, Dai. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.